Nesse segundo vídeo de antihipertensivos, eu vou falar de um grupo de antihipertensivos bastante usado, bastante prescrito, que são os inibidores da ECA. Antes de começar a falar propriamente dos fármacos, vamos relembrar. Tá? Então, essa enzima conversora de angiotensina, que é a enzima que converte a angiotensina 1, que é inativa, em angiotensina 2, que é ativa. Então, essa angiotensina 2, ela atua no nosso organismo de duas maneiras no controle da pressão arterial. Como eu falei no vídeo anterior, essa angiotensina 2, ela atua em receptores nos vasos sanguíneos, promovendo vasoconstrição, o que eleva a resistência vascular periférica e, consequentemente, a pressão arterial. Mas essa angiotensina 2 também, ela estimula a glândula adrenal a liberar a aldosterona, que promove retenção de sódio e água, aumentando o volume sanguíneo. Isso acarreta no aumento do débito cardíaco e faz a pressão arterial também aumentar. Então, quando eu administro um fármaco que inibe essa enzima, vai haver uma diminuição na produção de angiotensina 2 e todos esses efeitos que eu acabei de citar aqui, não vão acontecer, vai diminuir então a pressão arterial. Então, esses fármacos diminuem a pressão arterial por esses dois mecanismos, tá? Diminuindo a vasoconstrição e diminuindo também o volume sanguíneo. Uma outra ação importantíssima da enzima conversora de angiotensina no nosso organismo é que ela é responsável pela degradação da bradicinina. Nosso corpo fabrica bradicinina e essa bradicinina é um vasodilatador, ela tem várias ações no organismo, mas uma delas é essa vasodilatação que acaba contribuindo com a queda da pressão arterial, porque quando eu inibo a enzima, eu diminuo, eu impeço que essa bradicinina seja degradada em fragmentos inativos, então vai haver um aumento de bradicinina no organismo, o que colabora um pouco com a queda de pressão, porque vai causar vasodilatação. No entanto, esse aumento de bradicinina no organismo vai ser responsável por alguns efeitos colaterais bastante ruins, bastante desagradáveis para o paciente que faz uso de, para alguns, né, não todos, pacientes que fazem uso de inibidores da ECA. Então, essa bradicinina, ela também é um mediador do processo inflamatório. Então, ela vai desencadear alguns sintomas de efeitos colaterais no paciente que vão ser semelhantes a um processo alérgico, um processo inflamatório. Então, vamos ver quais são as drogas classificadas como inibidores da ECA e as suas principais propriedades e efeitos colaterais. Então, nós temos aí um conjunto de fármacos que fazem parte desse, grupo de drogas. Então, o captopril foi o primeiro desse pioneiro, né, o protótipo desse grupo, mas nós já temos aí enalapril, lisinopril, entre outros. Então, aqui está descrito como, eu acabei de falar lá no slide anterior, eles inibem a enzima conversora de angiotensina, que é a ECA, isso vai diminuir a formação de angiotensina 2. Então, a vasoconstrição causada por essa angiotensina 2 vai deixar de acontecer e também vai diminuir a liberação de aldosterona. Então, isso eu falei lá atrás. Né? Então, diminui a resistência vascular periférica e diminui o débito cardíaco, porque vai diminuir a retenção de sódio e água no organismo. Também eu falei agora há pouco para vocês, no slide anterior, que como os inibidores da ECA também vão inibir a degradação da bradicinina, haverá um aumento da bradicinina no organismo, isso vai causar uma vasodilatação que colabora, né, com a queda da pressão arterial. Então, esses fármacos, eles são muito efetivos no tratamento de hipertensão, principalmente são muito indicados para aqueles pacientes que, além da hipertensão arterial, já apresentam também insuficiência cardíaca congestiva, uma vez que eles diminuem a retenção de sódio e água. Porém, devido a esse aumento da bradicinina no organismo, alguns pacientes vão começar a apresentar como efeito colateral a tosse seca, o rubor cutâneo, febre,
E muitas vezes essa tosse seca, ela prejudica bastante a qualidade de vida do paciente, inclusive alguns se queixam que não conseguem dormir devido a essa tosse. Aí nesses casos, geralmente, o medicamento vai ser substituído por um outro antihipertensivo. Além desses efeitos colaterais, outros efeitos bastante comuns são a alteração do paladar. Isso pode ser prejudicial se o indivíduo depende desse sentido no seu trabalho, por exemplo, um chefe de cozinha, um degustador, coisa semelhante. Também pode acontecer da pressão cair muito, causar uma hipotensão. Nesse caso, geralmente é só ajustar a dose que você resolve isso. E hipercalemia, aumento de potássio no sangue. Então, vários medicamentos antihipertensivos alteram os níveis de potássio no sangue. Então, por esse motivo, esses pacientes devem fazer um monitoramento desses íons no sangue, sódio, potássio, cloreto, magnésio, etc. Porque tanto o excesso quanto a falta desses íons pode causar complicações para esse paciente. Então, essas são as principais características dos inibidores da ECA. E como eu disse, muitas vezes o paciente acaba precisando trocar a medicação devido a essa tosse seca, esses efeitos colaterais, entre outros efeitos colaterais, que estão prejudicando demais. Então, uma das alternativas são os fármacos antagonistas de receptores de angiotensina 2. Ou seja, o efeito vai ser praticamente o mesmo, porque você vai impedir as ações da angiotensina 2. Só que com esses fármacos, a losartana, valsartana, entre outros, ao invés de eu impedir que a angiotensina 2 seja produzida, eu deixo ela ser produzida, então não mexo com a enzima, com a enzima ECA, e impeço que a angiotensina promova os seus efeitos por bloquear esses receptores de angiotensina 2 nos vasos sanguíneos e até mesmo na suprarrenal. Então, esses fármacos vão ter os mesmos efeitos antihipertensivos que os inibidores da ECA, só que uma incidência menor de efeitos colaterais, como, por exemplo, o paciente não vai apresentar tosse seca, não vai apresentar rubor cutâneo, nem febre, porque a enzima não foi inibida e não houve aumento dos níveis de pradicinina. Um dos inconvenientes desses fármacos é que eles são teratogênicos, então não podem ser administrados em uma gestante que esteja hipertensa. Tá? Então falamos aí de 2 grupos de antihipertensivos disponíveis para a clínica médica, bastante úteis e muito prescritos, muito utilizados. Fazem parte aí dos medicamentos que a gente chama de primeira linha, do grupo dos antihipertensivos.